Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a gerente da divisão em Vigilância em Saúde aqui em Andradas, Ana Beatriz Saceron. Bia, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Muito obrigada, João. Bia, é um cenário que volta a preocupar em relação à Covid. No mês de outubro, nós tivemos 4 casos e agora, nesse mês de novembro, esse número já aumentou um pouco. Qual que é a situação hoje do município de Andradas em relação à Covid? Sim, nós percebemos um importante aumento, em torno de 4 vezes mais nesse mês de novembro. Então, realmente é um momento de alerta para a população, não relacionado à gravidade da doença, mas à alta transmissibilidade, né? Isso interfere no estado de saúde da pessoa, nos afastamentos do trabalho, então acaba comprometendo a sociedade de forma geral. Hoje, Andradas tem quantos casos, Bia? Nós temos do dia 1º ao dia 21, no dia de hoje, até o momento, 24 novos casos confirmados da Covid-19, já confirmados por teste. A gente percebe que Poços de Caldas teve dia que teve mais de 100 casos confirmados. Isso é um alerta na nossa região já? Sim, é um alerta, sim. Inclusive, nós temos já um fluxo redefinido, caso seja necessário ampliarmos a capacidade de atendimento. Poços de Caldas é sempre uma referência para Andradas, mas a situação de Andradas ainda está muito sob controle. Nós temos mais ou menos em torno de 1,2 novos casos por dia. Então, realmente, perto de outras cidades, a nossa situação ela está sempre muito bem controlada. Mas nós estamos em alerta. Nossa cidade ela é próxima de muitas outras cidades. Então, é esperado esse aumento aqui também na cidade de Andradas. Bia, desses 24 casos aqui em Andradas, algum ficou internado, teve alguma complicação ou não? Não temos nenhum caso de agravamento. Nós temos um paciente que é institucionalizado, né, no asilo, mas também a situação de saúde sob controle. Nenhum caso de internação até o momento. Você tocou num assunto importante, né? Um paciente no asilo. A situação dos demais moradores do asilo? Todos estão sendo monitorados, esse paciente ele está tratado, ele está isolado, né? Não reflete agora nenhuma preocupação. Mas estamos atentos a todas as demais instituições, os casos escolares também, nenhum caso registrado, nenhuma preocupação para nós. A situação estão, mesmo assim, distribuídas na sociedade. E devido à alta transmissibilidade, quando nós temos um caso positivo no domicílio, normalmente outros casos também positivos na mesma família, porém sem nenhum agravamento. Nós estamos aproximando novamente do final do ano, confraternizações, encontros. É um alerta para isso, se esse panorama não mudar? Nossa preocupação hoje são nas pessoas que ainda não vacinaram. Observamos um aumento do número de casos, mas não de gravidade, e isso é graças ainda à cobertura vacinal nossa, que é muito boa, né? Mas algumas pessoas ainda têm resistência na 4ª dose de vacina, então a nossa recomendação, vamos nos preparar agora para esses momentos de maior aglomeração, garantindo a vacinação dos grupos elegíveis. Já vemos algumas cidades, a PUC Minas em Poços já pediu o uso de máscara no ambiente, Poços também em alguns locais já, cidades do estado de São Paulo também já estão com essas determinações. E em Andradas, qual que é a orientação em relação a máscaras? Nós recomendamos o uso em locais fechados das pessoas. Um destaque especial para os estabelecimentos de saúde. Então, se você vai passar por uma consulta médica, procurar uma farmácia, um laboratório, Santa Casa, qualquer instituição, qualquer unidade de saúde, procure estar com máscaras. E no ambiente fechado, principalmente as pessoas que não têm a cobertura vacinal completa ou que possuem algum problema de saúde. Os pacientes com comorbidades, eles ainda sofrem muito mais quando são acometidos pela Covid. Então, se possível, utilizem as máscaras, pelo menos nessa situação. Bia, nesse momento, é uma orientação ou vai sair um decreto? É uma orientação, é uma recomendação, né? É muito coerente com o nosso cenário, né? Andradas tem uma situação muito estável em relação ao número de Covid, então, se nós estamos falando de pacientes em torno de um novo caso por dia, a situação nossa ainda está sob controle. Então, é uma recomendação, né? Se você tem algum problema de saúde, não tem cobertura vacinal completa, convive com alguma pessoa que tenha um problema de saúde, que faça parte do grupo de risco, em ambiente fechado, a orientação, a recomendação é que utilize a máscara. Teste. Hoje tem teste. Quando que a pessoa deve fazer o teste? Olha, eu vou fazer o teste, o que eu devo fazer? Andradas está com testes suficientes, inclusive já chegamos a oferecer testes para outros municípios.
de tamanha segurança nossa em relação à testagem da Covid. Então, quem tem sintoma gripal, a primeira orientação é procure se proteger utilizando a máscara, tratando seus sintomas gripais e tratando também o risco de contaminação para os demais membros da sua família. Então, manteve esse isolamento, faça o teste no 5º dia. É o teste que exclui ou não a Covid. Então, hoje a exclusão da Covid não é mais por sintoma clínico, é somente por teste. Temos testes disponíveis, a testagem é das 7 às 11 na Policlínica, né, na região central nossa. Então, na dúvida, vamos testar. Nós, inclusive, João, oferecemos o teste para as pessoas que convivem com outras pessoas que testaram positivo, mesmo assintomáticas. Então, nossa condição de teste hoje em Andradas é muito segura e as pessoas devem, sim, serem testadas diante de qualquer sintoma gripal. Você percebe nesse momento as pessoas estão resistindo em procurar ajuda? Ah, é um resfriado, é uma gripe, não vou testar não. E é importante ter essa testagem. É muito importante. Hoje, com as variantes, né, principalmente o que nós temos hoje circulando é a Ômicron. Porém, nós temos subvariantes da Ômicron, né? A variante do momento hoje muito citada é a BQ1. Então, ela está tendo assim, uma alta contaminação, mas sintomas leves. Então, acho que esse é o maior fator, evitar o teste. Ah, é muito leve, eu só estou com coriza, eu só estou rouca, eu estou só com cansaço, muitas vezes não tenho febre. Hoje não está sendo comum a Covid com a febre. Então, às vezes, são sintomas simples mesmo, né? A rouquidão, às vezes uma alteração mesmo, só de dor de garganta, e aí as pessoas ficam resistentes à testagem, mas o ideal é testar. Você testando, você está colocando as pessoas ao seu redor em segurança, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na comunidade, né? Então, na dúvida, diante de qualquer sintoma mesmo leve, procure fazer o teste e procure também por uma unidade de saúde que nós temos um médico disponível quando você tiver um sintoma um pouco mais agressivo, né, uma situação que comprometa um pouco mais seu estado físico. E a Santa Casa, o hospital, é que a gente realmente orienta a procurar somente nos casos mais graves. Muito cansaço, falta de ar, uma fadiga, alguma coisa realmente que chame a sua atenção para procurar o hospital. Então lá realmente a gente reserva para os casos mais graves. Mas temos médicos disponíveis na rede, nas unidades de saúde e também na Policlínica Central. Inclusive, deixaremos à disposição um telefone para agendamento da consulta. Nós estamos fazendo com agendamento justamente para não expor os outros pacientes que estão passando por atendimento de rotina. É só ligar. É só ligar a agenda por WhatsApp ou por telefone na Policlínica Central. A pessoa foi diagnosticada com Covid. Período de isolamento mudou? A pessoa positiva para a Covid deve permanecer isolada por 7 dias, contando a partir do dia seguinte do início dos sintomas. Então, quem começou a ter sintomas ontem, no domingo, começa a se isolar contando a partir de hoje por 7 dias. Sai do isolamento se não tiver mais nenhum sintoma gripal, não tiver necessidade de utilizar medicação. Pode ainda estar com uma tossinha seca residual, mas nada que compromete o estado de saúde dessa pessoa. Então, se isola por 7 dias. E a testagem é recomendada no 5º dia, a partir do início dos sintomas. Bia, outro assunto importante, deixando um pouquinho a Covid de lado, a varíola dos macacos. Nós tivemos, acho que 3 casos aqui em Andradas. Hoje, qual que é a situação? Mais nenhum paciente com suspeita, né, da varíola dos macacos. Não foi necessário enviar mais nenhuma amostra para Belo Horizonte. A situação realmente nesse assunto sob controle, não só em Andradas, mas todas as cidades aqui da região. Tá, Bia, queria muito agradecer a sua participação. Se o pessoal tiver dúvida em relação à Covid, pode procurar o setor de saúde. E isso nós vamos disponibilizar aqui também na entrevista, o telefone do monitoramento, que continua ativo. Por lá a gente consegue até mesmo agendar consulta para os pacientes com sintomas gripais. Tá, joia. Bia, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a gerente da divisão em Vigilância em Saúde, Ana Beatriz Saceron.